Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui hoje para falar sobre um RPG muito bom que passou um pouco discreto aí na comunidade do RPG nacional, mas que merece ter uma resenha, que é o Valkyria RPG. É um jogo escrito pelo Jorge Valpassos em cima da personagem criada pelo escritor Alex Mir e pelo desenhista Alex Genaro. Para quem acompanha o meu canal já deve ter ouvido falar do Alex Genaro, porque o Alex Genaro ele também estava por trás dos RPGs Maitreya e Rebelião, Ascensão e Queda. E eu gostaria de começar dizendo que poucos jogos de RPG, poucas ambientações de RPG oferecem tantas oportunidades de aventura quanto Valkyria RPG. Ele é um jogo de aventuras pulp que se passa em um futuro bem distante no Brasil, quando alguma coisa aconteceu, tudo colapsou, e aí você tem esse ambiente inóspito, meio terras selvagens, com alguns agrupamentos, algumas cidades ali, muitos lugares não mapeados, e surgiu como histórias em quadrinhos lá em 2008. Já tem várias e várias histórias em quadrinhos da Valkyria, já foi lançado inclusive no mercado internacional. Tem aqui uma página para vocês darem uma ideia da qualidade, não fica a dever em nada das HQs internacionais, e a Valkyria ela vem fazer referência às Jungle Girls que a gente tinha lá na era Pulp, só que atualizada, né? Aqui a Valkyria realmente é uma personagem muito capaz, muito inteligente, muito sobrevivente, e o cenário ele é bem diferente, ele se passa no Brasil, né? Você está vendo aqui o que seria o mapa do Brasil, então você tem alguns pontos de interesse aqui, né? Primeiro você tem o que era o estado de São Paulo, acabou se tornando o estado muralha. Ele é todo cercado por uma grande muralha gigantesca e ninguém sabe o que tem lá dentro. Ele é um interior desconhecido. Ali embaixo, onde seria o Rio Grande do Sul, nós temos Láguida, que é também um território que tem uma cidade que é sobre uma redoma. Você tem vários lugares inóspitos, onde Minas Gerais, você tem a Tersóvia, que é um agrupamento que fica ali, você tem vários tipos de criatura, inclusive dinossauros, e onde seria Goiás, ali no centro do Brasil, você tem a Fonte da Juventude, onde seria o Distrito Federal, e todo o resto são terras não mapeadas, né? Todo o resto são terras não mapeadas, e você tem ali no litoral, depois do litoral, você tem o mundo das águas. E é interessante porque como se passa num futuro, só que ao mesmo tempo a humanidade e o mundo regrediu, você tem aventuras desde que com tecnologias muito absurdas como teletransporte, fendas no espaço-tempo, e você tem também dinossauros, e você tem também tribos desconhecidas, você tem também robôs, ciborgues, você tem também o espaço sideral, então você pode ter aventuras com alienígenas. Então na mesma aventura você pode ter um robô ciborgue programado para caçar tesouros numa tribo que fica escondida em terras não mapeadas, ao mesmo tempo em que esse tesouro serve de combustível para uma nave alienígena que caiu, e tem alienígenas que estão tentando pegar ao mesmo tempo esse tesouro. Esse é o tipo de aventura que você tem. Falando do sistema, você trabalha com atributos, e esses atributos recebem o nome de trunfos e reservas. Esses valores eles variam de 0 até 3. 0 sempre é ruim, 3 é bom. E você faz jogadas de ação. A principal mecânica são jogadas de ação. Você rola em uma tabela, e quanto mais alto você tirar, mais você foi bem sucedido naquilo. Caso você não tenha bem sucedido, você tem a opção de gastar um ponto de trunfo relacionado àquela jogada de ação, né? Os trunfos são descoberta, sobrevivência e audácia, para rerolar e jogar novamente e ficar com um resultado maior.
ou você pode gastar suas reservas, quantos pontos de reserva você quiser, para aumentar o valor do dado. E é muito interessante porque esse jogo ele não tem mestre, ele é cooperativo ou solo. Então são as próprias jogadas que dizem o que acontece na história. Se você gastou um trunfo de audácia, você sabe que aquela ação ela tem relação com audácia. Se você gastou um trunfo de descoberta, você sabe que aquela ação tem um trunfo, tem uma história de descoberta. Né? Se foi de sobrevivência, de sobrevivência. Se você gastou o seu recurso da estabilidade, o que te trouxe essa instabilidade? Da vitalidade, o que tirou a sua vitalidade? E é o próprio jogador que decide isso. Sempre começa pelo jogador mais velho, ele faz a jogada de ação, depois ele escolhe qual é o próximo jogador que vai ter a ação dele com o personagem. Os jogadores podem ter ações separadas, podem ter ações juntas, você pode usar os seus trunfos e suas reservas para auxiliar a jogada de outro jogador. Enfim, ele é um jogo que ele tem regras muito claras, muito gostosas de ler, muito divertidas de jogar, mas ele tem vários detalhes, então ele é um jogo que ele tem vários detalhes de regras aí que são característicos dos jogos do Jorge Valpassos. Muito bom, recomendo demais. Vamos voltar ali para a capa, tem essa capa maravilhosa e é um jogo que eu recomendo muito, tanto pelas regras, que na minha opinião, de tudo que eu conheço, de tudo que eu já li, tem as melhores regras para jogo cooperativo que eu já vi. O jogo cooperativo disso daqui realmente me deu vontade de jogar de forma cooperativa, e vocês me conhecem, sabem que eu não sou muito fã de jogo cooperativo, eu gosto do jogo solo ou do jogo tradicional com o mestre, né? Mas esse daqui eu jogaria tranquilamente de forma cooperativa. E no jogo solo, já fiz a experiência, já rolei, rola muito bom. Geralmente você faz as rolagens e as rolagens vão determinando a história, e tem como você determinar antecipadamente quanto tempo vai durar a sua aventura, menos de 1 hora, 2 horas, 3 horas ou mais. Você faz o cálculo de quantas jogadas de ação vai ter para a sua aventura chegar até o final. Né? Você pode contrair dívidas que você vai ter que pagar depois que a aventura terminar, e você tem também um monte de oráculos, que aqui são chamados de jogadas de enredo. Ou seja, é um jogo completíssimo, ele é curtinho, olha só, e eu recomendo para todo mundo ter esse RPG, que não tem como se arrepender. Se você comprar isso, não tem como se arrepender. Tá? Eu confesso que no começo, quando eu nem conhecia o Genaro nem nada, eu via fotos da Valkyria e eu tinha certos preconceitos, né? Eu falei, deve ser mais uma Jungle Girl hiper sensualizada e tudo mais, mas não é, gente, não é, não tem nada a ver, é uma releitura muito madura e muito imaginativa dessas Jungle Girls que eram características das aventuras pulp. É isso, gente, recomendo demais, e vamos jogar Valkyria RPG, que vale muito a pena, e um parabéns aí pro Jorge Valpasso, que fez um trabalho excelente. Vamos desligar aqui e a gente se vê. Não finalizou. Vamos finalizar. Atenção.